Oi, tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Velas. E hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E aí eu fico pensando nas dúvidas que a gente tem, né? Logo que a gente engravida, como que é isso, né? E a gente quer entender como que se desenvolve o feto aqui dentro, como que a eu não sei vocês, mas eu tinha um desejo de fazer ultrassom, gente, se pudesse todo dia, não é? Para ver como é que tá, para ouvir o coraçãozinho. Ai, gente, as medidas, né? O tamanho, que tamanho que tá, meu Deus, sem contar aquela coisa que a gente vai sentindo assim. E quando nasce, né, aquela responsabilidade, aquela doação por amor. Como a gente se cansa, né? A gente não consegue dormir, muitas vezes a gente não consegue comer. É uma correria, um desgaste, mas um prazer, um amor que não tem medida. E a gente vai criando os nossos sonhos, os nossos desejos com relação àquela pessoinha que está se desenvolvendo à nossa frente. A gente deseja que ela não sofra, que ela não passe por apuros e que tudo na vida dela seja maravilhoso. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, não é verdade? E virão as dificuldades, virão as frustrações, o medo, as angústias, os problemas. Ninguém está imune a eles. Mas eu me pego pensando o que de fato eu, como mãe, desejo para o meu filho. Qual é de fato a minha missão como mãe? Porque a maternidade é um milagre. Não só gerar os filhos no nosso ventre, porque existem muitas mulheres aí que são mães e nunca geraram. São mães do coração e que se doam pelos seus filhos e que têm um imenso desejo de que eles sejam bem-sucedidos, abençoados. Mas eu fico pensando, o que nós pedimos para Deus pelos nossos filhos? Nós pedimos tudo? Tudo o quê? Qual é de verdade o nosso desejo lá no íntimo pelos nossos filhos? A gente quer que eles tenham saúde, que eles sejam bem-sucedidos em tudo que fizerem, que todos o amem, né? Que eles sejam felizes por onde quer que eles estejam. Mas na hora do secreto, com o nosso Deus, porque Deus ouve o coração de uma mãe, Deus ouve a oração de uma mãe, mas o que de fato nós queremos? Porque pedir é fácil. E cumprir? Como que é isso? Porque nós temos a missão de que os nossos filhos conheçam a Jesus. O alvo é Jesus na vida dos nossos filhos. Mas o que nós temos pedido? Por que nós temos nos dobrado diante do Senhor e pedido pelos nossos filhos? Para que nós temos pedido? Sendo que, na verdade, para sermos mães bem-sucedidas, o nosso maior desejo é termos mais de Deus em nós. Porque nós queremos tantas coisas, nós queremos ensinar tantas coisas, e às vezes a gente não deixa passar nada, porque a cada oportunidade nós queremos ensinar aos nossos filhos. Mas eu fico pensando na graça que nos alcançou. Porque muitas vezes, esse mundo que a gente vive, ele nos mostra muito, ele quer nos mostrar de uma maneira prática, como nós devemos, as regras, né? Quais são as regras para educar um bom filho? Ah, é orar com ele, ir para a igreja, é ensiná-lo a amar ao Senhor, ao próximo. Mas e na prática? Como nós fazemos isso? E qual é de verdade a intenção do nosso coração? Eu estou aqui para te dizer uma coisa, que cada filho é de um jeito. Você que é mãe sabe disso. Então não existe receita pronta. Porque nós somos únicas. Nós fomos formadas pelo nosso Deus no ventre da nossa mãe de forma única. Então muitas vezes as mães aí que têm mais de um filho, sabe?
que muitas vezes o que ela ensinar para um, se ela ensinar da mesma forma para o outro, talvez ele não aprenda. Porque são pessoas diferentes. Mas o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele permanece fiel. E às vezes a gente se cobra tanto porque nós passamos muitas vezes por dificuldades na maternidade que a gente não imagina. Às vezes quando os nossos filhos estão adultos, eles têm outras escolhas que não é o caminho que nós ensinamos para eles. E isso nos frustra, nos magoa, nos entristece. E a gente fica, Senhor, onde foi que eu errei? Que a maternidade parece que já vem com a culpa grudada nela, para que a gente vista a maternidade com a culpa junto. E não é isso que o Senhor tem para nós. Porque Ele nos alcançou para a nossa liberdade. E nós muitas vezes nos enchemos de regras de tal forma que a gente acha que é isso que o Senhor quer de nós. Mas o que Ele quer de verdade é que a gente o busque por Ele ser quem Ele é, o nosso Senhor. Não pelas bênçãos que Ele vai me trazer, não pelos filhos obedientes que Ele vai me dar. Hoje, Dia das Mães, eu quero te convidar a refletir sobre a sua maternidade, para que você seja leve, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, porque você tem um Deus de amor que te alcançou e que você o busque, não pelas bênçãos que Ele pode te dar, mas por Ele ser quem Ele é. Porque nós o amamos tanto que nós o desejamos. Porque nós o amamos tanto que é por isso que nós queremos que os nossos filhos o conheçam. Porque Ele é um Deus de amor. Não porque Ele nos dá as bênçãos se nós o obedecermos. Por isso que os nossos filhos têm que ler a Bíblia. Por isso que os nossos filhos têm que orar. Para quê? Para que eles sejam bem-sucedidos. Para que eles sejam abençoados. Isso é uma consequência daquele que ama ao Senhor acima de tudo. A palavra de Deus lá em Mateus nos diz assim, Mateus 6:33, é um versículo muito conhecido. Eu vou ler na nova versão transformadora, que diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas, todas. Mas nós devemos buscar a Ele primeiro, não as coisas através dele. Ana era uma mulher estéril. E quando ela entrou no templo e abriu o seu coração diante do Senhor, a vontade de Ana se alinhou com a vontade de Deus, porque ela o amava acima de tudo. Ana conseguiu orar ao Senhor e pedir de uma forma que se alinhou com a vontade de Deus. Ana quis ter um filho não para mostrar para os outros que ela não era infértil, não para esfregar na cara de Penina, que sempre a irritava. Mas Ana desejou um filho para que fosse sacerdote do Senhor, porque ela via ali que Eli já estava numa idade avançada e seus filhos não honravam o nome do Senhor. Ana não desejou para si, Ana desejou para o Senhor. Ah, queridas, que nós sejamos essa mãe que tem um coração tão voltado ao Senhor, que não deseja para ser uma mãe orgulhosa, que não deseja para que seu filho seja a fofura do planeta, não. Mas para que a vontade do Senhor se cumpra, porque ela o ama acima de tudo. Existem mães que oram tanto, que ensinaram aos seus filhos o caminho, e hoje os seus filhos estão fora dele. A culpa é dela. Por que que a gente sempre tem que achar um culpado e sobrecarregar essa mulher que tem se derramado diante do Senhor com o coração apertado e triste? Que nós sejamos compreensivas, mas que nós sejamos sábias em buscar ao Senhor em primeiro lugar, para que as bênçãos dele nos alcancem, mas não porque nós estamos esperando, é porque nós estamos caminhando, por isso que elas nos alcançarão, porque o nosso alvo não são as bênçãos, aquilo que ele pode nos dar, o nosso alvo é ele, é por ele, é para ele, é porque eu amo acima de todas as coisas que eu quero que os meus filhos o conheçam, é porque eu amo acima de todas as coisas que a consequência disso são as bênçãos dele me alcançando, porque eu não fico parada esperando por elas.
Para ser uma mãe extraordinária, é necessário amar ao Senhor acima de todas as coisas. É buscar nele a sabedoria para ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar. Não para que eles sejam abençoados, bem-sucedidos, isso é consequência, mas para que eles amem ao Senhor acima de tudo, acima de todos, que reconheçam que Ele é um Deus de amor, que deu o seu único filho por amor a nós. E nós fomos alcançadas pela sua graça imerecida. Não é porque nós somos obedientes, não é porque nós fazemos de tudo, não é porque nós nos sacrificamos para educar os nossos filhos, não é pelas nossas obras, não é pelo que fazemos, é pela graça que nos alcançou. Que você termine esse domingo do Dia das Mães orando ao Senhor de uma forma diferente, para que a vontade dele se cumpra. Porque a palavra de Deus nunca nos garantiu que se nós o amarmos e o servirmos, nós não teremos problemas, nós não passaremos por dificuldades, por aflições. Pelo contrário, é porque Ele está conosco. As aflições, as tempestades da vida podem nos atingir, mas nós continuaremos ali, agarradas a Ele, não pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas porque Ele é Deus, por Ele ser quem Ele é, em toda a sua glória e majestade. Se você quer ser uma mãe extraordinária, ame ao Senhor acima de todas as coisas e busque-o em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida, na sua casa e na sua família. Bendita seja você que tem essa oportunidade de amar a Deus e reconhecer que o ama não pelo que Ele oferece, mas por quem Ele é de verdade. E você nunca se aborreça, porque em algum momento, algumas orações que você fez não foram atendidas, mas porque Ele está no controle de todas as coisas, e você o ama, e você o conhece, e crê que Ele sempre tem o melhor, por mais difícil que seja. Um domingo do Dia das Mães abençoado para você, cheio da graça e do amor de Deus, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus abençoe você. Fique na paz.